Saudações, Duques e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para comentar com vocês sobre essa novela, né, do Marcelo e o Fluminense, que foi recendida através do nosso jornalista Marcelo Neves, que é um jornalista que cobra o ex, que cobra o Fluminense, é um setorista. E antes disso, eu peço desculpa se estiver dando áudio no ventilador, porque está muito calor. Eu só tenho ventilador, tá bom? Então vamos continuar aqui falando sobre isso. Então, para quem não sabe, eu já comentei muito sobre o Marcelo. Então a gente vai fazer aqui alguns pontos aqui que eu coloquei. Por que voltamos a falar de Marcelo no Flu? Por conta disso, né? Porque realmente ele voltou ao tema principal. Depois justamente depois do Mário Bittencourt falar sobre a repatriação de 2 ex-atletas do Fluminense, foi colocado justamente sobre o Marcelo e sobre o Thiago Silva. Eu já comentei sobre o Thiago Silva ontem e vou comentar um pouquinho mais sobre o Marcelo, redefinindo somente tudo aquilo que eu falei lá atrás, tá bom? Então vamos lá. Bom, então é por isso, muito por conta dessa matéria aqui, ó, que foi construída, ó. Certinho? Certo. Marcelo no Fluminense, diretoria monitora lateral esquerdo, mas desejo do atleta segue de permanecer na Europa. E bom, realmente falando que o Olympiacos realmente não está querendo ele, né? Com a liberação da diretoria para que Cristiano buscasse um novo clube, já que não está no plano de 2023, a volta de uma das maiores revelações do Xerém voltou a ser assunto. Mas que é de fato, e aí realmente ele fala, começa a manter contato com o Marcelo e seu staff há cerca de 1 ano e meio, desde antes do lateral esquerdo deixar o Real Madrid. Desde que foi para o Olympiacos, no entanto, os contatos foram reduzindo. Em todas as conversas, inclusive mais recentes, Marcelo manteve a mesma posição, que é permanecer no futebol europeu e cumprir seu contrato no Olympiacos. Uma volta para o Brasil a curto prazo está descartada. Devido à posição do atleta, não foi finalizada a proposta oficial para ele. E aí ele fala, né, que o Marcelo falou que a estrutura melhorou muito, na minha época era um pouquinho diferente, mas com um grande trabalho do Fluminense ficou espetacular. Acho que não é a melhor base para que as crianças sejam ensinadas e tenham carreira vitoriosa, afirmou ele. Bom, a questão é a seguinte. Eu já disse lá que, para mim, o Marcelo, eu quero relembrar o vídeo que eu fiz com vocês. Vou até colocar aqui para vocês verem sobre o vídeo. Eu já comentei sobre o Marcelo no Fluminense. Para quem não sabe, é uma coisa importante, né, de entender. Que é o seguinte. Eu já tinha comentado lá para mim que, para mim, o Marcelo, ele vai se tornar uma bênção pro Thiago Silva. Entendeu? Eu até coloquei aqui, ó, Marcelo de volta ao Flu. E aí eu falei lá sobre a maldição que ele vai ter. Porque realmente, o Real Madrid, ele sempre consegue, com dinheiro até grande, formar grandes elencos. Não é à toa que, por exemplo, os Galácticos eles foram se formando pouco a pouco. Tinha o Zidane, tinha o Raul, tinha o Ronaldo, tinha o Kaká, tinha o Roberto Carlos, tinha o Sérgio Ramos, o Cacilhas. Quer dizer, os Galácticos ali, enorme. A questão é o seguinte. O Marcelo, desde essa época que eu falei lá atrás, mudou muito pouco de opinião. Tá? Eu quero mostrar isso aqui para você. Ele quer continuar ali. E realmente falando, assim que eu falei também no vídeo do Thiago Silva, eu vou falar também do Marcelo aqui. Marcelo, para mim, ele está sendo um oásis para o Thiago Silva
para entender que às vezes o tempo passa e você tem que também passar um pouco, sair um pouco da Europa. Não é à toa que, por exemplo, um dos melhores amigos do elenco dele, no elenco do Real Madrid, que era o Cristiano Ronaldo, saiu da Europa. Entendeu que se ele ficasse lá, ou ele iria cada vez mais se tornando irrelevante, ou ele se tornaria mais relevante ainda. Diferentemente do Cristiano Ronaldo, que tem mais apelo emocional, o Marcelo não tem isso. A diferença do Marcelo para o Cristiano Ronaldo é essa. O Marcelo, ele consegue traduzir o bom jogo dele no campo, igual com o Cristiano Ronaldo, só que o Cristiano Ronaldo, ele tem um apelo emocional do futebol de Portugal e também da questão do apelo emocional do próprio jogador se tornar bola de ouro. Então, realmente falando, quando o Cristiano Ronaldo ele saiu do elenco, ele tinha algumas escolhas, né? Eu quero comentar bastante sobre o Cristiano Ronaldo para entender melhor sobre o Marcelo, sobre como que está vindo esse Oasis. O Cristiano Ronaldo ele poderia estar na Europa, mas jogando em um time fraco. Ele poderia estar nas Américas, né? Na América do Norte para ganhar dinheiro e manter justamente um status tranquilo. Ou na América Latina, mas para ganhar pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Ou ele iria para o futebol arábio. Quer dizer, o Marcelo, ele saiu do Real Madrid. Eu quero que vocês entendam isso. Ele saiu do Real Madrid, um time de primeira instante, para chegar no Olympiacos, um time de quarta instante. E quando o Olympiacos não aguentar mais o Marcelo, que ele não vai aguentar mais o Marcelo por algum tempo, ele vai vir para o time de sexta parte. E aí, quando ele sumir de vez, aí que ele vai vir para o Fluminense. E aí já vai ser tarde demais, porque ele vai ganhar muito pouco dinheiro. Já não vai ser mais o Marcelo, o jogadorzaço daquele tipo. Ele tinha que ter pensado duas vezes antes de realmente mudar para o Olympiacos. O Olympiacos foi a pior decisão do Marcelo. Ele pode estar em qualquer clube brasileiro agora, ou ele pode estar na América do Norte, nos Estados Unidos, ou na Arábia. Só que é isso. Bom, diferentemente do Marcelo, o Thiago Neves, o Thiago Silva, tá fazendo certinho. Tá entendendo que se ele for sair daqui, vai ser para um time menor. O Guardiola já vai tirar o lugar dele. Então, o cara já antecipou. Se eu voltar agora pro Fluminense, eu ganho um salário até bem pomposo. Vou ser um dos maiores do elenco, com certeza, de ganhar salário. Vou ter toda a estrutura realmente que eu queira para realmente jogar bola como que eu quiser. E eu vou ser tecnicamente o dono do time. Marcelo perdeu essa chance. Se ele continuar na Europa. E é isso que eu te falo. Às vezes, o aviso de um se transforma numa bênção de outro. E é isso que eu te falo, né? Eu acho que ainda pode ter alguma relance, realmente como, por exemplo, o Fred, que já jogou com o Marcelo na seleção brasileira, ou o próprio Thiago Silva, que diversas vezes já jogou contra, mas realmente já conversaram bastante sobre isso. O Marcelo pode pintar até esse final do ano? Pode. Eu acho que, tipo assim, o Fred, ele tá muito menos nessa questão realmente de planejamento, de estratégia, e muito mais de colocar o seu cacique de Fred para jogo. O Fred, por exemplo, é uma boa ideia sobre isso. O Fred, ele estava na melhor carreira e aí ele tinha que escolher duas coisas. Ou ele tentava um clube maior, ou ele voltava para o futebol brasileiro. Claro, a gente tem uma diferença enorme entre
O Thiago Silva e o Fred. O Fred, ele vem mais cedo. O Thiago Silva viria mais tarde. A questão é essa que eu tô te falando. Marcelo, ele tá perdendo muito tempo. Mas essa perca está sendo muito boa para o Fluminense. Se o Fluminense souber utilizar essa derrota que a gente tem com o Marcelo para melhorar a situação do Fluminense para o futuro, é justamente dessa exploração que deve acontecer. Viu, Marcelo? Não quer jogar no Fluminense? Agora, meu filho, se você quiser, você vai jogar no outro clube bagre. Porque assim, nem o Botafogo, que todo mundo está falando, porque ele é botafoguense, vai querer. Tá? Eu quero que você tenha isso de noção. Antes de comentar sobre a segunda parte desse bloco, eu quero fazer 2 pedidos e 2 informações. A primeira informação é: meios sociais estão na descrição desse vídeo. E a segunda informação é: vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Abrindo mais 2 horários para o Campeonato Brasileiro, às 11 e às 21. E vídeos especiais às 12 horas. Tudo bem? A segunda informação é: meios sociais estão na descrição desse vídeo. Então, se você quiser, só vai lá, você vai encontrar. Primeiro pedido, faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E o segundo é: se inscreva no canal, tá bom? Então, vem para mais vídeo do canal. Só bora! E bom, o Marcelo realmente, se você for ver aqui, esse aqui é um campeonato ruimzinho, mas se você pegar aqui a Superliga e a Liga Europa, ele não é titular em nenhum dos jogos. Teve 15 jogos da Superliga, 5 jogos, 0 como titular. 0 como titular na principal liga que ele joga, que é a Liga Europa, que é como se fosse a Champions League, e você tem a Liga Europa. E se ele é uma Sul-Americana, que é 0% como jogo titular. Logo, ele está sendo preterido pelo Olympiacos. Tudo bem? Então a gente sabe disso. A questão do Botafogo, né? Eu coloquei aqui Botafogo. Pode ser que acabe justamente indo para o Botafogo e isso vai ser ruim para o Fluminense? Não. Não. Porque o Marcelo agora está numa carreira de queda. Não é à toa, né? Que se você for ver, ó, olha a queda aqui, ó. Ele consegue sua melhor situação em 2018, mas agora está em plena queda. Realmente falando, ele está cada vez mais se prejudicando com isso tudo. Ele está numa queda. Ele já não está mais com aquele ritmo. O Thiago Silva, por exemplo, mesmo com a situação, ele vai sair mesmo com a mesma idade em alta do futebol inglês. Enquanto isso, o Marcelo vai sair em baixo. Saiu de um clube grande, entrou para um clube médio e está entendendo e vai começar a compreender sobre isso. Ele sair agora do Olympiacos e ir para o Botafogo vai transformar ele em um Zé Ninguém no futuro. Você entendeu, por exemplo, por que o Fred continuou no Fluminense? Ou até mesmo voltou para o Fluminense? Ele fala que o que ele alega é que o Fred ele alega que ninguém mais quis ele e o Fluminense trouxe ele de volta. Isso daí, por parte, tem uma certa realidade mesmo. Mas também tem uma outra parte muito importante nisso tudo. O Fred entendeu que se ele está no Fluminense agora, ele teria muito poder de decisão em um clube. Você manter justamente um salário legal, porque o Fred não está ganhando mais aquilo que ele ganha normalmente como jogador. E com todo o dinheiro que ele acumulou, juntando isso todo, vai transformar somente para um bom futuro ali adiante. Então, realmente falando, o Fred compreendeu muito mais a situação no futuro, né? É aquele pensamento, né, de longo, médio e curto prazo. O pensamento de curto prazo, quando ele foi justamente isso, que ele voltar a jogar futebol na Série A. Foi no Fluminense.
Aí você tem um pensamento de médio prazo, que é justamente estabelecer no mercado para ser uma voz ativa dentro do futebol brasileiro. E o terceiro foi de longo prazo, para que ele estando no Fluminense, ele pode estar aparecendo ali muito mais próximo aos jogadores. O Thiago Silva, ele no futebol, se ele vier para o Fluminense, ele só vai ter a situação do curto e médio prazo. Se ele tivesse voltado antes desses campeonatos todos, até mesmo antes da própria Copa do Mundo, ele estaria justamente entrando nesse pensamento de longo prazo. Agora, é justamente isso que você faz escolha. O Marcelo, se ele for vir da maneira que está acontecendo com ele já tem essa situação de curto prazo. Eu falo isso. Às vezes, é muito melhor você se ferrar no presente e se dar bem no futuro. O Fred foi isso. E o Thiago Silva está sendo isso. O Marcelo não quer fazer isso. O Marcelo quer se prejudicar lá no futuro, quando ele não vai ter vaga nem no Botafogo, nem no Fluminense, para tirar os seus cascalhos. Porque Real Madrid ele não vai ter. Real Madrid seria o nome de Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos tem que votar, tá? E a polêmica, né, dele querer estar na Europa é justamente isso. Essa falta justamente de colocar no jogador o seguinte, olha só, se você votar agora, você vai ganhar seus cascalhos aqui, você vai continuar se mantendo relevante no futebol brasileiro, no futebol mundial, e você vai ter um carinho legal com a torcida. O Thiago Silva talvez até arrume um cargo. O Marcelo, não. Deixa eu ficar grandão aqui, pra gente comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, é isso que eu falei. Eu queria falar muito sobre o Marcelo, mas falando sobre isso tudo. Como é que a gestão acontece? Como é que, por exemplo, eu não sei se você sabe, o Jefferson está trabalhando no Botafogo. Se não está trabalhando, é absurdo. O Rogério Ceni está trabalhando como técnico do São Paulo. O Marcão está trabalhando como dirigente do Palmeiras. Você tem vários jogadores que realmente se consagraram naquela equipe e que hoje são considerados gigantes e têm poder de decisão sobre o futebol brasileiro. Ganham até um cascalho sobre isso tudo. Entendeu? Você acha que ele só ganha salário de futebol? Não. O Jefferson está ricaço ainda e vai ganhar mais dinheiro ainda. O Rogério Ceni é o que está mais tendo problema. O Marcão, no Palmeiras, tá podendo andar de braçada. Entendeu? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. 3 vídeos todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Mídias sociais estão na descrição desse vídeo. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau. Se inscreva no canal.